Bom, quem está nos vendo ali já está vendo, né? Quem está nos ouvindo nos 990 kHz do rádio, no seu computador, no seu notebook, no seu celular, já vai saber que está junto conosco aqui o José Carlos Gomes da Silva, o Zé do cartório, como é conhecido aqui no Tupã-Anchieta. O Zé é técnico judiciário e atual chefe do cartório eleitoral e está aqui para a gente conversar um pouquinho com relação ao trabalho que a Justiça Eleitoral está fazendo, as eleições de 2018 e um foco especial que a Justiça está tendo também esse ano, a Justiça Municipal, aqui em Tupã, no Estado, no país como um todo, sobre essa questão da segurança do voto, uma vez que há muita contra-informação, há muita notícia falsa, chamada fake news, que alega insegurança na urna, o risco de ela ter alguma fraude, enfim, tem muitas questões que se levantam nesse sentido. E a Justiça tem trabalhado muito no sentido de clarear essa questão e tranquilizar especialmente a nós, eleitores, que é o principal objetivo dela, prestar serviço a nós que vamos lá votar, e a quem faz parte do processo como candidatos, partidos, enfim, as pessoas que estão participando desse processo como um todo, né? Aliás, a gente vê muitas coisas se falarem com relação a essa questão da segurança, mas nunca, eu pelo menos não vi até hoje, ninguém levantar um questionamento anulando a eleição ou anulando alguns votos e comprovando de que houve fraude, efetivamente, essas coisas assim, com um processo sério, uma coisa organizada, com legitimidade, com investigação, com processo efetivo, né? Porque até hoje não vi nenhum partido fazer isso nesse sentido, e evidente que a gente imagina que não sejam todo mundo conluio, né, para que todo mundo esconde uma questão. Bom, isso vai ser um segundo assunto que a gente vai tratar. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a sua gentileza de vir até aqui, parabenizar o trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito. A gente sabe que essa é uma eleição, não é uma eleição municipal, por isso fica aquela sensação assim de que, a Justiça Eleitoral trabalha lá no Estado, nos candidatos no Rio Grande do Sul. Na verdade, quem faz funcionar o processo eleitoral em cada comunidade é a Justiça local. É o José Carlos, é os seus colegas, é o nosso juiz aqui que coordena esse trabalho como um todo, é os mesários, é o pessoal que trabalha na urna, é a junta eleitoral, enfim, é todos nós, e é nós que vamos votar nas sessões aqui em Tupã-Anchieta. Zé, como é que está o trabalho, o que a Justiça Eleitoral fez especificamente até agora para o processo de campanha que estamos acontecendo e para as eleições desse ano, aqui em Tupã? Bom dia, Zé. E Jari, perdão. Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Enfim, as eleições, quando elas ocorrem, elas são o resultado, para além da questão jurídica, de um trabalho, de uma operação de logística. Para que as pessoas entendam, a 98 quilômetros daqui, há sessões eleitorais sem 1 centímetro de asfalto no trajeto, e lá precisa ter uma tomada testada, um local inspecionado, a gente tem o número do medidor de energia daquele local, a gente testou as tomadas uma por uma, nós convocamos 4 mesários para estarem lá, e as urnas antes disso estão testadas, funcionando, limpas, lacradas, e para que isso aconteça a gente passa esse período todo que não tem eleição fazendo manutenção dos equipamentos, conservando, porque aquilo tem custo, né? É um patrimônio do público que a gente precisa cuidar, e fora isso tem o funcionamento normal do cartório. A Justiça Eleitoral não para, a gente fiscaliza as contas dos partidos. Misteriosamente, o pessoal costuma reclamar muito de verbas, enfim, de movimentação financeira de partidos políticos, mas no final do mês os partidos têm todo ano até o final do mês de abril para apresentar à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas do exercício financeiro do ano anterior. Essa prestação de contas é pública, qualquer pessoa pode ter acesso a ela durante um determinado período em que ela é publicada, e qualquer pessoa pode apresentar, inclusive, impugnação a essas contas ou levantar a suspeita de alguma irregularidade. A gente não consegue entender por que, apesar disso, ninguém vai lá fiscalizar, o que nos leva à conclusão de que as pessoas também não têm essa fiscalização como prioridade, embora achem que isso é um fato grave, que isso merecia um acompanhamento da sociedade, só que as pessoas agem como se não pudessem fazer nada, quando na realidade elas próprias, qualquer cidadão pode ser um fiscal da movimentação financeira dos partidos políticos, basta querer.
Então, já se sabe, o partido tem de 1º de janeiro, digamos assim, desse ano até o último dia útil do mês de abril para apresentar suas contas. A partir do momento que apresentou, durante 15 dias, essas contas são públicas. Não é só o Ministério Público que pode analisá-las, mas qualquer cidadão, qualquer interessado pode ser um fiscal disso. As pessoas precisam se habituar, penso eu, e aí uma falha da Justiça Eleitoral que devia investir em tornar essa informação muito mais pública, e também dos próprios partidos, porque uma coisa assim, a gente vê com muita frequência, durante o período eleitoral, um partido dizendo para o outro: mas o seu partido recebeu tal verba irregular, mas o seu partido aplicou um recurso. Só que, curiosamente, quando essa conta teve para impugnação, para análise, esse partido que hoje acusa o outro de ter movimentado uma verba irregular, no momento da prestação de contas não fez nada. Então, é preciso que a gente entenda que, para que a Justiça Eleitoral tenha uma efetividade maior para solucionar isso, é preciso também que cada um faça aquilo que é o seu papel. Não adianta a pessoa dizer que, mas o que a Justiça Eleitoral está fazendo? Bom, nós não somos da polícia, nós não temos poder de investigação. Quem investiga é o Ministério Público e a polícia. A Justiça age quando provocada em face do recebimento de uma denúncia. Se ninguém faz esta denúncia, bom, a gente só vai analisar as contas dos partidos daí do ponto de vista da contabilidade. Se esta contabilidade está corretamente feita, não há motivo para que a gente desaprove essas contas, a menos que alguém ofereça uma denúncia e levante um indício de irregularidade. Aí é outra situação. Então é preciso que as pessoas, que a sociedade em si, entenda qual é o seu papel também nesse processo, em lugar de ficar simplesmente sentado na sua casa, no conforto do seu lar, esperando que uma solução mágica caia do céu. Lamento informar, isso não vai acontecer. E aí algumas pessoas começam a utilizar essas ferramentas que nós dispomos hoje, que são a mídia social, Face, Twitter e outras plataformas, e começam a colocar porque não vale nada, porque esse partido A, o partido B, ou todos os partidos são sem vergonha, desviam e tal, mas ela não age, não faz nada que possa comprovar aquelas denúncias que ela está trazendo. É natural que as pessoas, o indivíduo, não tenha assim tanta condição de fazer isso, porque as pessoas não têm hábito da parte contábil. Mas imagino que uma entidade partidária e outra pode fiscalizar, uma fiscalizar a outra, que foi o que você falou, né? Que depois o pessoal começa, porque o seu partido fez isso, mas você poderia ter denunciado isso e comprovado isso no momento correto. Zé, isso é um aspecto que nós precisamos melhorar muito ainda. Mas eu queria entrar numa outra questão, que é a questão do processo, da campanha eleitoral, que a sensação que a gente está tendo esse ano é que parece que não começou ainda. Começou no rádio, na TV, né? A gente vê esses debates, a gente já transmitiu o debate aqui, mas não se vê aquela movimentação na rua, né? As pessoas fazendo caminhadas ou fazendo mutirão, enfim. Me parece que abriu um ou dois comitês, já estão abrindo aqui no Tupacietã, imagino que outros vão abrir. A sensação que a gente tem é que parece que não começou, mas nós estamos efetivamente num período de campanha e os partidos, os candidatos, as coligações estão em campanha também, Tupã. Sim, a campanha está acontecendo. Eu costumo dizer o seguinte, Miguel, que não dá para a gente acreditar que voto é uma coisa que brota em urna. O voto não nasce lá na urna, ele precisa ser colocado lá. Para que o voto seja colocado, é preciso que eleitores sejam visitados, que lhes seja pedido voto, que a candidatura se apresente a eles com uma proposta que fale a realidade daquela pessoa. Não adianta eu procurar voto, por exemplo, pedir o voto de um metalúrgico com propostas para o setor bancário. O que eu quero dizer é que a pessoa não vai se interessar pela minha proposta. É preciso que o programa de governo, que a proposta que o candidato apresente, diga e responda às necessidades e anseios daquela pessoa que foi visitada. Senão, isso não rende voto, né? E é preciso, efetivamente, que a pessoa seja visitada. Em 88, 89 e 90, eu fui escrutinador de votos.
Nas minhas primeiras 3 eleições eu fui convocado pela Justiça Eleitoral para contar voto de papel. Uma coisa maravilhosa. Uma semana inteira suando num ginásio com teto de zinco, junto com outras 300 pessoas, contando uma pilha de papel numa conta que não fecha nunca. E tem uns que argumentam de que seria um sistema mais seguro. Depois a gente vê isso quando chegar lá no segundo bloco, a gente vê as possibilidades que tem disso não ser nada seguro. Mas enfim, e de lá até hoje, estamos em 2018, ou seja, lá se vão 30 anos, eu trabalhei em todas as eleições. E eu nunca encontrei dentro de cabine de votação adesivo, postagem de rede social. Eu nunca encontrei isso dentro da cabine de votação. Eu sempre vi dentro da cabine de votação pessoas comuns, como eu, como você, como os ouvintes. E essas pessoas definiram seu voto a partir de uma discussão, olho no olho, face a face, de afinidade ou de rejeição de uma proposta A ou proposta B. Então, assim, quando eu vejo discursos de pessoas que não estão fazendo campanha, dizendo que se meu candidato perder é porque houve fraude, eu pergunto, essas pessoas estão fazendo campanha para o seu candidato ou vão ficar até quando agindo como aquele menininho ruim de videogame, uma barbaridade, que quando perde o jogo coloca a culpa no controle? Porque é isso na prática. As pessoas optam por dizer que se foram incompetentes na realização, na condução e na organização da campanha e, portanto, não tiveram votos na urna, a culpa é da urna. Jamais é muito mais fácil eu conviver com o meu erro, se dele eu não sou culpado, do que conviver com o meu erro, ter que fazer a minha autocrítica necessária e pensar e tentar ir melhor na próxima vez. Um exemplo claro disso é a última eleição presidencial, onde os derrotados jamais admitiram em momento algum que perderam a eleição porque tinham menos votos. Foi quando, inclusive, começou toda essa celeuma de houve fraude. Nessa linha, Zé, o que o eleitor comum, o cidadão, e o que o partidário, aquele que faz parte do partido, que faz parte da coligação, que está junto ao diretório, pode fazer como campanha pela legislação? Eu sei que é bastante amplo isso, mas assim, um resumo daquilo que as pessoas podem e principalmente daquilo que elas não podem fazer para não causar problema para o processo eleitoral. Mudaram bastante algumas questões essenciais de campanha, tipo aquela questão de muro. Agora, por exemplo, nas casas é um adesivo em vidro. Tem uma série de regrinhas que eu não vou lembrar. Sim, são todas, são várias, né? Eu não vou lembrar a resolução de propaganda eleitoral do TSE de cabeça. Mas, enfim, na prática, fica mais fácil a gente dizer o que pode. Perfeito. Quer dizer, tu pode ter no teu carro um adesivo ou vários adesivos que não somem mais de meio metro quadrado por face do veículo, e no vidro de trás um adesivo micro perfurado, que aí sim pode ocupar o vidro inteiro. Alguns partidos fizeram adesivos menores, não é por medo da legislação, é para economia de recurso, para fazer um adesivo que caiba em qualquer carro, né? Senão, do contrário, uma arte para cada tamanho de vidro ia ficar uma fortuna. Podem distribuir panfletos, podem conversar com as pessoas, podem bater de porta em porta, podem fazer carreatas, podem... talvez o que esteja causando essa impressão de que a campanha não está acontecendo é que, diferentemente das eleições anteriores, nessa nós não temos a figura daqueles famigerados carros de som. Ah, sim, ele só é permitido agora em carreata ou passeata. Exatamente. E não, 2 carros não é carreata, e não, o locutor caminhando ao lado do carro não é uma passeata. Pois é, esse foi um questionamento que foi levantado, o que seria uma carreata, o que é uma passeata, né? Então, tem alguns critérios já definidos. Na realidade não são exatamente assim critérios. A gente costuma dizer, tu és testemunha disso, a comunidade é testemunha disso, que eu sempre digo que uma das coisas que deve nos orientar, além da legislação, é o bom senso. Claro. Então, assim, óbvio, a legislação não fala especificamente que um sujeito caminhando ao lado do carro não é uma passeata. Mas, pelo amor de Deus, o bom senso nos diz que não é uma passeata. O bom senso nos diz que isso é evidente, que é uma tentativa de burlar a legislação.
Mas tinha mais de um carro. Sim, quer dizer que se eu tiver um reboque, então também pode ser uma carreata? Não sei, claro que não. É óbvio que não. Então eu costumo dizer que mesmo não tendo na legislação, mesmo não sendo objeto de uma decisão, o bom senso deve nos orientar. A gente não pode, em função de paixão partidária, e a gente sabe que a política, para quem é militante partidário, é apaixonante, a gente não vai exigir que se retire do coração dessa pessoa o componente da paixão, por impossível, mas a gente recomenda que se tenha o bom senso. O bom senso nos resolve infinitos problemas. Os comitês, como é que podem funcionar? Pode ter uma caixa de som, pode ter uma musiquinha ali tocando, pode ter cartazes na frente, bandeiras? Sim, tranquilo. Desde que observe aquelas limitações de tamanho, de o que tem que constar, o que não pode constar. O funcionamento dos comitês é tranquilo. Que observe, por exemplo, dependendo da localização desse comitê, a que distância ele está de um prédio público, de uma escola, para que, enfim, eventual o som produzido não atrapalhe. Imagina que alegria o professor, no momento de uma prova de matemática, uma música o professor e os alunos aturando um jingle de campanha, repetindo o tempo inteiro na cabeça. Claro. Não sei se é possível isso, mas se a pessoa gostaria de participar mais ativamente, ele não tem um partido para consultar, para perguntar, ele pode ir lá na Justiça Eleitoral e escuta, eu quero participar mais ativamente, quero divulgar tal candidato, como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Ele pode ir na Justiça perguntar isso? Bom, uma coisa que é importante dizer é que a competência legal, conforme o artigo 30 do Código Eleitoral, a competência privativa para responder sobre matéria eleitoral é dos tribunais regionais. Quer dizer, aqui em Porto Alegre. Exatamente. Motivo. Um entendimento do juiz pode, por decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, ou até mesmo uma decisão monocrática de algum dos desembargadores do TRE, isso pode ser modificado. Sequer um só dos desembargadores também pode ter seu entendimento revisado pelo Pleno. Quando é que isso passa a ser o entendimento do tribunal para aquela questão? A partir do momento que é uma decisão do Pleno. Então, por esta razão, a competência privativa para responder sobre matéria eleitoral é do Pleno dos tribunais regionais e, obviamente, também do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós orientamos? Nós orientamos, e aí, assim, não é a posição da instituição. Isso é minha opinião, José Carlos, de como é que um cidadão faz. Bom, eu entendo que política não é uma atividade solitária. Política é uma atividade, basicamente, de tu te organizar com aqueles que pensam semelhante, para que, no processo de construção de uma proposta, em debate com propostas antagônicas, se chegue a uma síntese, a uma solução que seja comum a todos. Isto não é uma atividade solitária. Então eu penso que não é bom nenhum cidadão ou cidadã tentar fazer política de forma isolada. Penso eu que é importante para isso a sua associação de moradores, o seu sindicato e um partido político. Por mais que as pessoas pensem que um partido é um antro de picaretas, porque olha, os partidos têm essa função na democracia, que é a função de agregar pessoas em função de afinidade de ideias e construir uma proposta em função dessa ideia, em função dessa ideologia e apresentá-la para debate na sociedade. Então, se a pessoa tem interesse em participar da política, a minha recomendação é que ela procure um partido político com o qual ela tem afinidade, que ela assine a sua fichinha de filiação e que ela vá construir este partido. Hoje a gente vê pessoas se filiando a partido para ser candidato. Aí perde uma votação, uma discussão no interior do partido, ela sai do partido e vai para outro partido. Não é assim que funciona, entende? Esses partidos só vão mudar quando tiver militantes organizados atuando na construção desse partido para construir uma proposta, para apresentar essa proposta para o debate da sociedade. A democracia brasileira vai ser muito melhor se tivermos isso.
Bom, e a nossa realidade? Está tudo pronto aqui? Como é que está a questão de mesários, sessões eleitorais, a logística, como você falou, vocês já deram pelo que você falou, já revisaram todos os pontos, onde vai ter sessões, né? Como é que nós estamos para o processo da votação no dia 7? Estamos agora na fase final, temos ainda cerca de 20 dos 287 mesários para ser substituído, em função de a gente não ter localizado alguns, algumas estão grávidas, pessoas que têm problema de saúde, enfim, né, sempre tem alguma substituição para ser feita, apesar de nós termos mais de 85% dos mesários como voluntários. A nossa meta é que para as próximas eleições nós tenhamos 100% de mesários voluntários e, se tudo der certo, todos eles autorizando o envio da carta convocatória por e-mail. Hoje a gente tem um percentual de coisa de 30% dos mesários autorizaram por escrito o envio dessa carta convocatória por e-mail. Isso agiliza muito o procedimento. E a nossa intenção é que nós tenhamos, para breve, 100% dos mesários voluntários com 100% das convocatórias autorizadas por e-mail. Isso é o nosso sonho, mas mais que sonho, é um objetivo nosso, né? Não há por que sonho não ser o objetivo. A gente pode ter um sonho como objetivo. Não há nada de errado nisso, e desde que tu trabalhe para que isso seja alcançado. Então a nossa expectativa é que nas próximas eleições, pelo menos, a gente já consiga fazer essa convocatória, se não com 100%, pelo menos muito próximo disso. As urnas estão revisadas, nós estamos hoje e amanhã, começamos ontem, temos hoje mais amanhã, nós vamos fazer um simulado, uma eleição simulada para a gente testar já os sistemas de transmissão e de totalização dos votos. Todos os sistemas anteriores a isso nós já testamos. A partir do dia 25 nós iniciamos o período de preparação das urnas para a votação. E estamos ainda trabalhando nos detalhes finais dos roteiros de distribuição e de recolhimento das urnas. Fora isso, tranquilos. Tá bem. O volume de trabalho é assustador, mas a gente está tranquilo. Bom, eu vou fazer um intervalo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre segurança do voto, que é uma questão que o José quer destacar. A Justiça Eleitoral como um todo tem que trabalhar nesse sentido. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com o José Carlos Gomes da Silva, técnico judiciário e chefe do cartório eleitoral aqui do Pacietã, que está conversando conosco na edição desse programa Variedades, com o patrocínio de Delta Sul, especial de setembro, toda a Delta Sul com o primeiro pagamento só em novembro. Olha, o smartphone, o LG K10, ele tem tela de 5.3 polegadas, é HD, alta qualidade, suporta 2 chips em 10 vezes sem juros de R$ 89,90 no carnê da Delta Sul. Farmácias associadas aqui, você tem amigos? Farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica. Um rápido intervalo, eu já retorno.